Fala, amigos orquidófilos, nós estamos começando mais um podcast aqui no Orquidcast Orquídeas em Ação, hoje fazendo a gravação tanto para o podcast na Anchor e também no Spotify, assim como simultaneamente gravando também para o YouTube. Então a você que estará me ouvindo nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, que você seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Fábio Buquili. A você que está nos acompanhando aqui no YouTube, meu muitíssimo obrigado por você também estar nos acompanhando esse trabalho que a gente faz de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né, sobre as orquídeas. E no episódio de hoje está muito interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre o fato de você que está começando a comprar orquídeas, né? Então a gente sabe muito bem que todos aqueles que estão iniciando querem aumentar a sua coleção, não suportam passar no mercado, ver aquelas orquídeas ali e não trazer para casa. Então esse vídeo e também esse podcast é para você que tem tá começando o seu cultivo agora, dicas para que você não caia em ciladas nas quais a gente já caiu várias vezes, né? Então eu vou falar da minha própria experiência, tá? Então às vezes a gente começa o cultivo de orquídeas e a gente vai comprando, né, orquídeas, a gente vai investindo, passa no mercado, a gente compra, numa exposição a gente compra, e o que acaba acontecendo com isso são várias coisas que no futuro você vai certamente se arrepender. A primeira situação que você vai se arrepender é que você vai passar a entender as orquídeas. Você vai passar a ter conhecimento de muitos gêneros e de muitas espécies nas quais lá na frente você vai querer cultivar. E o fato de você ter preenchido o teu espaço, o teu orquidário de um monte de plantas, às vezes um monte de híbridos, plantas porque ela era vermelhinha, porque ela era amarelinha, né? Então aquela coisinha fofinha você foi trazendo, e no final das contas você descobriu espécies como Cattleya triane, Cattleya clande, Cattleya labiata, Bobunphilum, né? Gêneros até diferentes, né? Também aí como, por exemplo, as Ceológenes, as Dendrobiums. Então são vários gêneros, né? Miltônias, e uma infinidade de gêneros de plantas, e dentro desses gêneros várias espécies. O que acontece com isso? Você lá na frente vai perceber que você mudou o teu gosto. Você começa a refinar, né, o processo que todo orquidófilo passa, ou pelo menos a grande maioria, daquele refinamento. É quando você começa a falar assim, não, eu quero plantas de mais forma, eu quero aquelas plantas que tenham uma beleza melhor, eu quero plantas que sejam espécie. E aí quando você começa a entender disso e desejar isso, o teu orquidário está cheio das plantinhas amarelinhas, vermelhinhas, que sequer você sabe os nomes, né? Então é por isso que eu peço para que vocês tenham muita calma, muita paciência. Você que está começando, minha amiga e meu amigo, está começando agora, vá devagar, controla a tua ansiedade no momento de adquirir as tuas orquídeas, porque isso certamente lá na frente vai ter consequências que vai atrapalhar você, né? E agora existe também uma outra situação na qual certamente isso vai ser um empecilho para você, que é espaço, né? Então quanto mais orquídeas você vai comprando nesse início e lá na frente você vai ficando refinado, você vai ficando com muito pouco espaço para você colocar essas plantas novas, essas que você agora descobriu que gosta mais, essa especialidade que de repente você quer se aprimorar. Agora eu quero cultivar Dendrobiums, ou eu quero ser um grande cultivador de Cattleya valkyriana, enfim. Quando você descobrir isso, você está com o teu espaço cheio de orquídea. Então essa situação ela vai implicar em diversos problemas. A primeira situação é que você vai perder dinheiro, porque para você começar a reformular, a fazer esse refinamento, você vai começar a ter que ou vender essas plantas ou doar essas plantas. Então foi um dinheiro mal investido no início do seu cultivo. Dinheiro esse que poderia ter sido investido se você tivesse feito investimentos na estrutura do seu orquidário, né? Fazendo o seu orquidário ser um orquidário que tivesse condições de suportar orquídeas, seja dependuradas, orquídeas que bancadas, montar uma bancada boa para você colocar as tuas plantas, dar os espaçamentos necessários que essas plantas precisam para que elas possam viver bem, para que elas possam conviver bem, vegetar bem. Então veja, a gente tem que ter o critério de pelo menos um palmo, né? Um palmo de 12 a 15 centímetros, para que a gente possa colocar um vaso
uma do lado da outra. Isso falando para você que está comprando aquelas plantas pequenas. Se for uma touceira, esse tamanho, esse espaço tem que ser ainda maior. Então você tem que ter esse critério de controlar as tuas emoções e essa ansiedade inicial do cultivo, para que você não venha se deparar com todas esses problemas no futuro, que como consequência vai gerar inclusive a falta de floração. Nós temos esse acúmulo de orquídeas que vão ficando por todos os espaços dentro do nosso orquidário. Então o que acontece? A gente vai tendo que colocar plantas uma mais perto da outra. Com isso a gente começa a ter plantas que se desenvolvem mais do que outra e começa a gerar sombra, impedindo essa outra planta de receber iluminação adequada para que ela possa se desenvolver, mesmo no seu vegetativo, até a floração. O outro inconveniente disso é que você também vai ter plantas que vão acabar tendo problemas até mesmo com fungos. Se você pega uma planta, por exemplo, virótica de algum lugar, essas plantas, essas folhas que ficam ali sendo raladas uma na outra, uma hora cria-se um atrito ali e essa planta acaba sendo contaminada e você começa a rapidamente contaminar o teu orquidário todo. Então, tenha muito critério, muita calma para esse começo. Faça primeiro as pesquisas de tudo aquilo que você imagina que pode gostar, Vá em exposições. Se você tiver na sua cidade pessoas que cultivam orquídeas ou que tenha mesmo, de repente tem um círculo, na orquidófilo na qual você possa se reunir com esse pessoal, para que você possa ver as plantas, ver se é isso mesmo que você quer, mas tenha paciência, não saia comprando a vermelhinha, a amarelinha, a pintalgada. Essas são plantas que certamente são lindas, são bonitas, mas eu tenho certeza que lá na frente, boa parte dessas plantas que você comprou no começo, você vai querer se desfazer, e não às vezes porque você quer se desfazer, mas é que você quer colocar uma planta nova no lugar, e para isso você vai ter que ter o critério de ter que se desfazer de alguma planta para que você possa colocar uma outra no lugar, tá? Então essas são coisas que você precisa avaliar muito, no momento que você vai começar o cultivo das suas orquídeas. Ao longo dos nossos podcasts aqui na Anchor, assim também como no Spotify, eu vou dando para vocês aí várias dicas para que vocês possam, inclusive, sobre vai ser assunto do próximo podcast, onde eu vou falar um pouquinho sobre as instalações, como você vai montar esse orquidário, que tipo de critérios você tem que ter, desde a tela de sombreamento, as bancadas, a estrutura, caso você venha fazer orquídeas dependuradas para gerar espaço. Então a gente sabe que hoje a maior dificuldade orquidófila é a falta de espaço, e eu quero dar algumas dicas para vocês também em relação a isso. Mas para você já começar a não errar nesse critério aí, nesse ponto, evita comprar de tudo que você vê, porque eu tenho certeza que isso será de grande arrependimento para você lá na frente. Eu não conheci ainda um único orquidófilo que tenha começado a sua vida com as orquídeas que não tenha passado por essa situação, onde inclusive se perde dinheiro, porque depois você não consegue passar, você não consegue investir naquilo que gostaria de investir. Então tenha esse critério já desde o início, para que você seja sempre um grande cultivador, tá bom? Então o podcast de hoje vai ficando por aqui. A você que ouviu a gente, meu muito obrigado pela sua companhia, para você que ouviu até aqui. Se puder compartilhar o nosso podcast, eu fico muito feliz. A você que no YouTube está me acompanhando aqui, que você também possa estar compartilhando os nossos vídeos e divulgando também esse novo trabalho que nós estamos fazendo, onde as pessoas agora vão poder também, fazendo uma academia, o almoço de casa, ouvir as dicas do canal Orquídeas em Ação, tá bom? A todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Nós temos um encontro no próximo vídeo ou no próximo podcast. Um super beijo e tchau!